Nós lemos o Salmo 23, eu quero me ater ao versículo 4. Glorificado seja o nome do Senhor. Monucci está aqui? Nucci? Não está, né? Ok. Monucci era capitão, foi promovido. Diz o texto sagrado, Salmo 23, versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, e o teu bordão e o teu cajado me consola. Baixa a cabeça, oremos. Deus e Pai, mais uma vez, Senhor Jesus, nós oramos pedindo a tua misericórdia e que nessa noite, Senhor, a tua palavra possa abrir, ó Deus, nossas mentes, nosso coração e possa, Senhor, trazer a nós, Senhor, entendimento daquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Tenha misericórdia de mim. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Tome assento, igreja. Irmãos, o Salmo 23, dentro de uma pesquisa que foi feita há alguns anos atrás, isso não é coisa recente não, diz que o Salmo 23 é o segundo salmo mais lido da Bíblia. Só perde por 91, tá? Mas o Salmo 23, ele é muito lido por todos. Eu não sei, e eu sou muito sincero em dizer para os irmãos, que, como eu disse no começo, passei uma semana difícil, muito complicada, e quando a gente passa por esses momentos, a gente fica, acho que um pouquinho mais crente, né? A gente ora mais, a gente busca mais. Na quinta-feira, quando eu vim para orar, eu cheguei 5 minutos atrasado, quase que eu nem começo o programa, porque se a Cláudia Mara não me liga, eu acho que eu não entrava, porque eu estava lá tão intertido na oração, porque são momentos que a gente lembra que o Senhor é nosso pastor. E eu dizia no podcast de quinta-feira que eu tive um pastor que ele ensinava a nós, e ele era assim, muito calmo, muito tranquilo, e ele falava muito sobre ovelha, e ele falava algumas características das ovelhas. Ele sempre dizia assim, olha, irmão Ismael, a ovelha, ele é um animal que ele não sabe se defender, ele tem dificuldade. A ovelha precisa ser vigiada de dia e de noite. O bom pastor, ele não olha só as ovelhas e durante o dia e depois joga lá no curral. Não, ele tem que ficar observando, porque elas têm uns costumes meio doidos. E às vezes, se ele não for lá à noite olhar, pode ser que no outro dia ele encontre algumas mortas, né? E eu comecei a perguntar, eu lembro dele, mas como assim? Elas morrem de noite? Não, aqui elas têm um costume de comer muito, elas têm um estômago muito, muito grande. E elas comem, depois à noite elas gostam de ficar batendo cabeça uma na outra. E algumas caem, não se levanta, se engasga e morre. Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei isso no podcast, e depois disso o Senhor colocou esse texto no meu coração. Eu quero compartilhar com você, e eu quero dizer a você que hoje, dentro da palavra de Deus, eu quero mostrar a você qual é o remédio, o antídoto de Deus para você passar pelos vales escuros. Aleluia! Uma coisa interessante é que lá em Israel tem um lugar, existe esse lugar, tá? Que se chama Vale da Sombra e da Morte. Sabia disso? Lá tem. E como é que é esse vale? Ele é profundo, muito escuro, muito escuro. Se a pessoa cair, não tem como ficar vivo. E a história diz que Davi, quando era pastor de ovelha, ele andou muito lá, por esse vale, porque é um vale grande. Se você descer lá, você consegue, mas é perigoso, porque ele é escuro. Ele só tem claridade quando é por volta de meio-dia, que o sol está a pique, e ele consegue penetrar na profundeza daquele vale da sombra da morte. Fora isso, é uma escuridão, não tem luz neste vale. E é sobre esse texto, sobre esse versículo 4, que Davi diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, tu estás comigo. Agora, uma coisa, irmãos, que eu preciso entender,
E nós estamos vivendo um momento que algumas pessoas não entendem o que eu vou dizer agora. Algumas pessoas estão entrando em desespero, outras entrando em depressão, outras se entristecendo, porque não estão entendendo que vão passar pelo vale, mas precisa falar como o salmista: ainda que eu ande, não vou temer, nenhum mal vai chegar perto. Por quê? Porque o Senhor está comigo. O Senhor está comigo. Então veja só, uma coisa que o texto de João, Jesus falando, que os vales, as dificuldades, e normalmente quando a Bíblia fala de vale, a Bíblia fala de uma série de vale, não é mesmo? Fala do vale da desgraça, lá em Juízes 7, fala do vale de lágrimas, fala do vale da aflição, da escuridão profunda. Existem vários vales, como existem alguns vales também, que são coisas boas. Mas uma coisa que a Bíblia nos deixa muito claro, é que os vales da sombra da morte, eles são inevitáveis, não tem como evitá-los. Jesus deixou isso muito claro, que aqui nós vamos ter aflições e dificuldades, mas Ele venceu e nós vamos vencer também. Os vales, eles são inevitáveis, mas o que? Eles são imprevisíveis. A gente não espera passar pelo vale. Ninguém diz: olha, lá é uma escuridão, lá é problema sério, e você fala: não, eu não vou. Mas de repente, quando você menos imagina, você está naquele vale. E você está dizendo: meu Deus, o que eu faço? Está tão escuro, está tão difícil, não é? Eu não planejei, eu não agendei vale nenhum. Como é que eu vou fazer? Porque eles são inesperados. Nós vivenciamos isso na nossa vida cristã. A vida cristã, como eu tenho dito, não é cafezinho com leite, não. A vida cristã, ela é luta, ela é dificuldade. Por quê? Porque a Bíblia diz que eu e você não lutamos contra a carne nem contra o sangue, mas contra as hostes infernais da maldade. É isto que acontece. Todos os dias e todas as horas, aquela serpente que enganou o casal no Jardim do Éden está aqui, apresentando alguma coisa, te colocando em situações que às vezes você fala: mas será? Não. Os vales são, de verdade, imprevisíveis. Mas tem uma coisa: quando você olha para o Deus que você serve, você vai sair desse vale no nome de Jesus. Jesus disse também que os vales, eles são imparciais. Sim, por quê? Olha o que o texto diz: ele faz raiar o sol sobre os maus e os bons, e derrama chuva sobre os justos e os injustos, né? Quer dizer, não é aquela coisa de falar: não, eu estou passando pelo vale, será que eu cometi alguma coisa? Será que eu pequei? Será que eu... Não, irmão, não. Passa pelo vale o justo e o injusto. Jesus disse que a chuva vem para o justo e para o injusto. O que eu preciso ter na minha mente é que, independente do vale que eu estou, tá? E ninguém está imune, não é? Ninguém tem isenção de dor e de sofrimento, mas eu olho para Jesus. Eu olho para Jesus, eu não olho para outro, eu não olho para a esquerda, para a direita, eu olho para Jesus. Eu sei que eu vou passar. E hoje, dentro desse pequeno versículo, eu quero mostrar aos irmãos remédio, antídoto, para você passar por este vale e sair lá na frente glorificando a Deus. A nossa irmã contou aqui hoje, quando ela me ligou e passou uma mensagem, dizendo: meu marido está com trombose. Na mesma hora eu lembrei de um caso, lá em São Paulo, de um moço, que era casado com a filha de um pastor, que por sinal foi presidente aqui em Pirassununga. Moço novo, moço forte. Ele levantou um dia, eles iam trabalhar junto, não trabalhavam na mesma empresa, mas saíam de casa junto. E ele então, no que ele levanta, ele diz para a esposa: olha, eu estou muito ruim. O que foi? Eu estou sentindo um negócio assim, eu não estou bom não. Eu vou ficar em casa hoje. Ah, então tá bom. Ela fez um cafezinho, ele tomou. Quando ela voltou de tarde, ele estava morto.
mortinho da Silva. E o cachorrinho, eles tinham um cachorrinho, e o cachorrinho, acostumado a brincar com ele, e começou a ir no quarto, pular em cima dele, e o cachorrinho acabou mordendo o rosto dele, gente, assim que fez um buraco, de tanto que o cachorro mordeu, para ver se ele acordava. A pastora lembra disso? Cadê a pastora? Lembra disso? Lembra, né? Eu fiquei assim, Jesus, misericórdia. Quando a irmã falou para mim, eu falei, meu Deus, vamos orar, porque isso é perigoso. Se a trombose sobe para o coração, não tem para ninguém. É gaveta. Gaveta do quê? De cemitério. Mas ela olhou para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ela orou, ela buscou. Irmão, vales também são temporários. Você não vai viver no vale a vida inteira. Vai chegar uma hora que esses vales vão acabar no nome de Jesus. Sabe por quê? Porque ele tem duração limitada. Muitas vezes Deus permite certas situações que é para a gente crescer, que é para a gente esperar mais nele, que é para a gente ter paciência, que é para a gente poder administrar algo que muitas vezes eu preciso. É falta de paciência, é querer as coisas na hora. E Deus fala assim, meu filho, você vai ficar nesse vale aí, mas tem uma coisa, fica tranquilo, tá? Fica tranquilo, vai passar. E Deus nos permite passar pelos vales para aprender. Então nessa noite, se você está passando por um vale, eu vou te dar um antídoto, eu vou te dar um remédio. Mas entenda que este vale, ele tem tempo de terminar no nome de Jesus. Aleluia. Por isso que Paulo falou, lá no livro de Coríntios, ele escreve, ele fala assim, os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Por quê? Vai produzir em mim e em você algo tremenda parte de Deus, que é paciência, é dizer, Senhor, meu Deus, e Deus fala, vai fundo, fica tranquilo, esse tempo vai acabar no nome de Jesus. Agora veja só, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7, Pedro fala que os vales são propositais, Deus permite. Mas você fala, meu Deus do céu, como é que é isso? Por quê? Assim acontece para que fique comprovado que a fé de vocês é muito mais valiosa do que ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo. É genuína e resultará em louvor e glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Olha só, mas no começo ele fala assim, nisto vocês exultam, ainda que agora por um pouco de tempo deve estar entristecido por todo tipo de provação. Talvez isto traz, como eu comentei aqui com vocês, uma semana difícil, uma semana que você fala, meu Deus, o que está acontecendo? Por que disso? Por que daquilo? Mas não vai passar? Não, está doendo, fica tranquilo, é você sendo provado, é eu sendo provado, mas tem uma coisa, estamos sendo refinados com fogo genuíno, mas vai reverter em louvor e glória e honra para o nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque eu e você fomos feitos para o louvor e para a glória dele. Vai passar? Vai passar. Vai passar. Sabe por que vai passar? Porque o teu Jesus, que era igualzinho você, que quando ele estava aqui, ele se fez homem, conforme João, Evangelho de João, capítulo 1, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Irmão, Jesus, quando estava aqui, ele era igualzinho você. Não, pastor, mas Jesus, ele fazia uns milagres da hora. Então, eu vou te dar uma notícia maravilhosa. A tua Bíblia, a minha Bíblia, diz que se você crer, você vai fazer obra maior do que a que ele fez. Você crê nisso? É isso que está escrito na Bíblia, pastor Eli? Cadê o pastor Eli? É isso mesmo? A Bíblia diz que se a gente crer, a gente vai fazer obra maior do que a que Jesus fez. Opa, então eu sou super-homem. Não é que você é super-homem. É que você vai exercitar a sua fé. Então o Cristo que você
crê que morreu na cruz, ressuscitou o terceiro dia, fez milagre? Fez. Mas ele era um homem como você, só que ele dependia do Pai. Nessa noite você está aqui para entender quais são os antídotos de Deus para você passar o vale da sombra da morte. Mas eu quero nessa noite dizer para você, não se esqueça de você depender do Deus que você serve. Você tem que depender, não adianta você depender de esquema, não adianta você depender disso, daquilo. Não, você tem que depender do Deus que você serve. Irmão, em nome de Jesus, dependa e a sua vida vai virar. Não é porque o pastor quer, é porque a Bíblia diz isto. Deus tem um propósito na mente dele para nos conduzir por vales. Não importa se é dúvida, se é depressão, não importa se é desânimo, se é uma derrota que você teve, Deus tem uma razão em mente, pode ter certeza. Você acha que Deus não sabia que o inimigo ia entrar no jardim do Éden? Que é isso, irmão? Vê lá, lê Gênesis capítulo 1, você começa a olhar aquilo e você fala, meu Deus, como é que pode Deus fazer um negócio? Deus falava e as coisas aconteciam. Você acha que Deus não sabia? Deus sabia. Sabe por que Deus sabia? Deus sabia porque Ele queria, de verdade, é que nós entendêssemos que Ele é Deus e que Ele ia arrumar um jeito para salvar os pecadores, que Ele é o Deus que faz com que o homem sinta-se seguro, mesmo que esteja passando pelo vale da sombra da morte. Por quê? Porque Ele é Deus. Você lembra da conversa do capeta com ele, lá no livro de Jó? Mas também, desse jeito até eu. Você dá tudo para ele. Não foi assim que o inimigo falou para Jesus? Não, é tudo, tira para você ver uma coisa. Se ele não vai, tirou, pum, nada. Aí, tá vendo? Não falei para você? Tirei tudo e continua. Não, mas também, né? Desse jeito é eu. Toca na carne dele para você ver se ele não vai murmurar. Tocou, não murmurou. Não murmurou. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Jó, ele tinha uma preocupação muito grande. Muito grande. Os filhos saíam para as festas, e as festas era, vamos dizer assim, era aquela festa de crente, tá? Tinha lá o quê? Tubaína, Coca-Cola, era pãozinho com carne louca e as batatinhas. Era isso que tinha naquela festa de Jó. Os meninos não faziam zoeira. E quando chegavam os filhos de Jó, ele fazia sacrifício porque ele queria agradar a Deus. Irmão, você quer passar pelos vales? Você quer saber qual é o antídoto de Deus para a tua vida? Eu quero, pastor, olha, eu estou passando pelo vale existenciais, estou passando por um vale financeiro que só Deus pode ter misericórdia, eu estou passando por um vale de relacionamento pessoais, de enfermidade, eu estou passando por um vale, pastor, emocional, mais do que isso, profissional. Você veio no lugar certo. Hoje o Espírito de Deus, que move este lugar, que nos batizou com o Espírito Santo, que nos deu os dons espirituais, Ele está aqui para dizer para você, existe antídoto. Existe esse versículo 4, ele é o grande antídoto para que eu e você passemos pelo vale da sombra da morte, ou seja, os vales escuros. O que fazer? Qual é o antídoto do pastor durante a passagem pelo vale escuro? Me fala, eu preciso. Olha, primeira coisa, Davi disse assim, não terei medo nenhum, porque tu estás comigo. Então veja só, primeira coisa, recuse-se a entregar-se para o desânimo. É a primeira coisa que ele ensina. Ele fala, não temerei mal nenhum, ou seja, não vou ter medo. Mas está escuro, não vou ter medo. Tem bicho dentro, não vou ter medo. Tem salteador, não vou ter medo. A coisa está, não vou ter medo. A empresa está fechando, não vou ter medo. A minha mulher está falando que vai embora. O meu marido está, não tenha medo. Coloca na mão de Deus que o Senhor vai virar essa história no nome de Jesus.
que está acontecendo hoje, irmãos? A gente está com muito medo. E a pandemia, ela piorou ainda mais os nossos medos. E eu não tiro de forma nenhuma a razão de quem tem medo. Nós nunca passamos por isso. Nós nunca passamos por uma dificuldade como esta. Mas tem uma coisa, igreja. Tem uma coisa, Deus, pela sua infinita misericórdia, Ele dá a nós a possibilidade de nós não termos medo. Nós olhamos para Ele, nós olhamos para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Medo? Não, medo não. Então, qual é o primeiro antídoto? Medo. Eu não vou ter. Recuse-se a ficar desanimado. Não é possível rodear o vale, não é possível passar por debaixo dele ou por cima. Você vai ter que passar, mas esqueça que maior é o que está conosco do que aquele que está lá fora. Não se preocupe. Paulo na prisão, Lucas o visitava, e Lucas praticamente que escrevia para ele. Lucas ficava abismado de ver a tranquilidade de Paulo. Quando Pedro e João foram presos, os irmãos ficaram orando que nem uns loucos lá, mas eles não tinham medo, eles cantaram, louvaram a Deus. É difícil, mas olha, qual é o conselho de Deus para mim e para você? Não terei medo, ou seja, não vou desanimar. Eu vou levantar a cabeça e vou passar por cima no nome do Senhor Jesus. Irmão, o medo tem feito muitos de nós perdermos aquilo que Deus nos deu. O medo tem feito com que nós, muitas vezes, não alcancemos os nossos objetivos espirituais, porque nós deixamos de confiar. E o que é medo? Medo é quando você deixa de acreditar. O medo tira de nós as forças. O desânimo tira de nós totalmente a nossa força. O texto é claro. Se você se mostrar fraco no dia da angústia, a tua força será o quê? Pequena. Então hoje, você está passando, pastor, o senhor não sabe o que eu estou passando, pastor, desemprego, meu comércio está indo mal, a fábrica diz que vai mandar todo mundo embora. Irmão, em nome de Jesus, olha para Jesus, aleluia, olha para Ele, não olhe para mais ninguém. Deus foi extremamente claro com Josué. Josué, ele assumiu um pepino desse tamanho. Que pepino? Substituir Moisés. Tinha pepino maior que esse, gente. Moisés é considerado um dos maiores líderes do povo israelita, do povo judeu. E agora Deus falou, meu filho, ó, Moisés é morto, pega a batata quente da tua mão. Epa! Mas quais foram os conselhos de Deus para ele? Não temas. Se esforce, olha para frente, não desanime. Por que Deus falou isso para Josué? Porque Deus conhece o seu coração e conhece o meu. Então nesta noite, em nome de Jesus, é no nome de Jesus, não é no nome de ninguém não, é no nome de Jesus. Eu quero que você atente para o conselho de Deus, para Josué, que ele serve para você. Olha, como eu fui com o meu servo Moisés, você com você. Não te deixarei, nem te desampararei. É Deus falando para Josué. Deus está falando com você aqui agora, irmão, glorifique a Deus. E ele continua, você, Josué, precisa ser forte e corajoso. Tão somente, Josué, seja forte e corajoso. E ele fala, não cesse de falar deste livro da lei, medita de dia e de noite. E no final ele fala, não te mandei eu? Dá aquela dura, ser forte, corajoso. Não tenha medo, não se espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Irmãos, esse conselho, ele foi dado há milhares e milhares de anos atrás, mas ele está muito atual para o momento que nós estamos vivendo. Não é tempo de olhar para trás, não é tempo de olhar para os lados, é tempo de olhar para o autor e consumador da nossa fé, porque não terei medo nenhum.
Que isso, irmão? Esse é o primeiro antídoto. Como é que é? Não terei medo. Tá? Paulo escrevendo aos Colossenses no capítulo 1, no versículo 11, ele diz assim: sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria. E lá, o salmista no Salmo 34, ele fala assim, versículo 18, o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Irmãos, olha, deixa eu dizer uma coisa aos senhores. Nós temos nos esquecido de algo que Jesus falou para nós. Não tem coisa pior do que isto. É você esquecer. Eu, quando era garoto, eu e meus irmãos, nos apanhamos muito meu pai. Meu pai dava uma surra na gente, federal, irmãos. Pensa num cara que gostava da surra na gente. Era meu pai, dava mesmo. Mas sabe por quê? Porque a gente era desobediente. Meu pai nunca nos deu uma surra, porque ele chegou em casa e falou, eu vou dar uma surra em vocês. Não, isso não aconteceu não. Ele dava porque nós éramos desobedientes. E meu pai, ele falava assim, ó, meu filho, eu vou te dar uma surra, tá? Pensou. Mas antes da surra, meu pai, irmão, era um homem que eu posso considerar ignorante, no que tange a estudo, né? Meu pai sabia ler muito bem, pregava muito bem, quando tinha saúde, era um homem de Deus, mas ele falava assim, ó, eu vou dar uma surra em vocês, e lá em casa era muito legal. Lá ninguém apanhava sozinho, lá apanhava os 3. Mas ele não fez, não vai apanhar também, que é para ficar tudo certo. Então apanhava os 3. Apanhava eu, meu irmão mais velho e o mais novo, apanhava todo mundo. Mas ele falava assim, você vai apanhar e eu vou te dizer por que eu vou te dar uma surra. Por isso. E toda vez que ele dava a surra, ele falava por que nós estávamos apanhando. Ele não chegava com a cinta, não, ele primeiro falava, vou dar uma surra em vocês, porque eu falei para vocês fazerem isso, vocês não fizeram. Eu mandei vocês obedecerem, vocês não obedeceram. Então veja só, está claro aqui a palavra de Deus. A palavra de Deus é clara. Eu preciso entender que Jesus disse assim, ó, eu vou, e eu preciso ir, porque se eu não for, o Espírito Santo não vem. O Espírito Santo não vai vir se eu não for. Então eu preciso ir para o Espírito Santo vir. E quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é aquele que te fortalece. O Espírito Santo é aquele que geme com gemido inexprimível quando nós não sabemos falar. O Espírito Santo é aquele que nos anima. Ele é de verdade aquele que, como Deus falou com Josué, fala comigo e com você todo dia e toda hora. Meu filho, vai para frente, se esforça, eu estou aqui, ó. Eu sou a sua força. Irmão, nós precisamos depender um pouco mais do Espírito Santo. Nós estamos esquecendo do Espírito Santo. A gente não tem falado mais língua estranha. A gente tem dificuldade de orar. A gente tem dificuldade de ler a Bíblia. Deus, nessa noite, está dizendo para você, em nome de Jesus, tire esse medo. E o medo, ele vai sair quando você depender do Espírito de Deus. Quando você consultar. Por isso que Deus falou para Josué, não parte da tua boca o livro desta lei. É Bíblia, é Bíblia, é Bíblia. Vamos comer, vamos viver. Em nome de Jesus, este medo está te consumindo. Mas hoje, Davi está dizendo, não terei medo nenhum. Em nome de Jesus, levante a sua mão e diga comigo, não vou ter medo não. Não vou. O diabo pode aprontar para mim, mas eu vou olhar para Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Então qual que é o primeiro antídoto? Medo. Arranque o medo do teu coração, meu filho. Em nome de Jesus. Para com isso. Medo? Que é isso, irmão? Pastor, tem medo de morrer. Ué, quem é que não tem? Mas eu te garanto que se você fechar os olhos aqui e você estiver firminho com Jesus, você está, nos braços do Pai. Aleluia. Nos braços do Pai. Que mais? Ele diz que um dos antídotos para nós passarmos pelo vale escuro é relembrar da companhia de Deus na nossa vida. Aí você fala assim, não, mas eu lembro do dia. O problema todo é o seguinte, você pode até lembrar, mas você não vive com Ele.
Você pode estar falando, Deus é comigo. Ó, Deus é contigo. Ó, legal. Mas você está longe. Há um texto que Deus fala assim, pela boca do profeta Jeremias. Esse povo aí, o profeta Jeremias e Isaías, esse povo aí, eles me louvam pela boca, mas o coração deles está longe de mim. Está longe de mim. Nessa noite, eu venho aqui como homem de Deus que sou, para relembrar a você que você tem a companhia de Deus. Você tem a companhia do Deus que deu Jesus para morrer na cruz pelos seus pecados. Irmão, já imaginou o que é isso? Não é? Os grandes presidentes das nações mundiais, imperadores, reis, rainhas, eles têm um aparato quando eles saem. Quando esses presidentes famosos, eles vão para outro país, para uma outra cidade, antes dele chegar lá, vai lá à sua frente, todo um corpo de soldados, muitos deles apaisando, e se colocam em lugares estratégicos, né? Para não acontecer o que aconteceu com o John F. Kennedy, quando ele foi visitar uma cidade, um cara o matou. Ele andando num carro aberto com a sua esposa, e ele foi morto. De lá para cá, hoje, qualquer presidente, seja dos Estados Unidos, seja da Rússia, seja da China, os caras, quando saem com um aparato. Legal, né? Acho que faz parte. Mas você anda com um que é muito melhor que qualquer exército do mundo. Você anda com um que não precisa ter arma na mão. Não. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. Aleluia! O que Davi está me ensinando aqui? Qual que é o antídoto, igreja? É você lembrar, pois tu estás comigo. Tu estás comigo. Olha só, não temerei mal nenhum, porque tu está comigo. Você pode dizer isso? Você pode dizer assim? Tu está comigo, Senhor? Fala aí para você mesmo. Ó, Senhor, o Senhor está comigo. Tá? Se está, levante a sua mão e glorifica a Deus. Se não está, nem glorifica. Se está, glorifica a Deus. Então, veja só. Ele está. Então, por quê? Tá? Ele prometeu estar presente todos os dias. Você nunca passará por um vale sozinho na sua vida, jamais. Você nunca passará sozinho por um dia escuro. Deus foi extremamente claro, eu estarei com você. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. Por isso que o profeta Isaías, no capítulo 43, e no versículo 2, ele fala assim, quando você está se dirigindo a nós, atravessar por águas profundas e grande perturbação, eu estarei com você. Guarde esse texto. Quando você atravessar rios de dificuldades, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, da opressão, não será queimado pelas chamas. Irmão, isso aqui é promessa de Deus para nós. Aleluia! Como é que é o negócio? Você pode estar passando debaixo, não vai ter perturbação. Você pode passar pelos rios da dificuldade. Eles não vão te encobrir. Você vai passar pelo fogo e você não será queimado. É a Bíblia que diz. O que fala? Fala de vale, de dificuldades. Porque o Senhor é com você. O que está acontecendo? Nós estamos nos esquecendo. Tá? Deus não está lá sentado no seu trono, olhando aqui para baixo, dizendo assim, espero que eles consigam passar por essa tribulação. Não. Primeira coisa, Deus está aqui. Está aqui? Tá. Mas como é que o senhor prova isso para mim? A Bíblia diz que o Espírito Santo mora em nós. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele está aqui. Ele não está sentado lá e falando assim, vê o que vocês querem fazer. Não. O Espírito Santo de Deus está aqui. O que está faltando para a igreja do século 21 é a dependência. Então eu não vou ter medo, porque eu vou me lembrar que o Senhor está comigo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, é um problema. Eu falo para você assim, eu sou muito sincero. Quando eu fico preocupado, a primeira coisa que me trava é a coluna. Eu falei para a pastora, Elaine, não estou aguentando.
porque eu fico nervoso. Aí eu... E nem comento. Ela está sabendo disso agora, que minha coluna estava doendo. Ela já sabia, mas eu não comento nem com ela as coisas. Estou falando para vocês, para a igreja. Por quê? Porque não adianta. Ela me ajuda, ela pode me aconselhar, ela pode dar uma palavra boa, mas tem hora que é melhor você ficar quieto. Sabe? Assim como, por exemplo, ela também tratou de um caso a semana dos mais difíceis. Ela falou assim para mim, deixa eu tratar isso sozinha. Falei, vai lá, minha filha, em nome de Jesus, vai que menos um para mim. Menos um para mim. Pedi até para o Laércio vir ajudar. Falei, Laércio, dá uma passada lá, fica lá se precisar, se ela precisar de você, você tá... Não foi assim que eu falei para você? Mas por quê? Porque, irmão, deixa eu dizer uma coisa a você. O que está faltando para mim e para você é a dependência do Espírito Santo. Paulo, ele chega num certo lugar e ele faz a seguinte pergunta. Você já recebeu? Foi Paulo? Você já recebeu o Espírito Santo? Foi Paulo, não foi? Já receberam o Espírito Santo? Não. Ah, não, então vamos receber agora. Não foi assim? Por quê? Porque Paulo sabia que se você não for dependente, você está morto. Eu estou morto. Nós dependemos do Espírito de Deus. Então, nessa noite, deixa eu dizer uma coisa para você. Diga assim, Senhor, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Eu quero falar língua estranha. Eu quero profetizar. Eu quero os teus dons espirituais. Porque eu quero ser dependente. Eu quero fazer como Davi. Eu quero dizer como Davi. Pois tu estás comigo. Tu estás comigo. Tu estás comigo. Tu estás comigo. Aleluia! Irmão, coisa melhor do mundo é saber que essa companhia não nos deixa. Apocalipse capítulo 2, versículo 10 diz: não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão, para prová-los e vocês sofrerão. Mas seja fiel até a morte, e eu lhes darei o quê? A coroa da vida. Fica com medo não, alguns vão para a prisão, mas ó, fiquem em paz aí, tá? Vocês vão receber uma coisa legal. Então veja só, primeiro antídoto, não tenha medo. Segundo, lembrar a companhia de Deus na sua vida, como ele diz aqui. Primeiro, não temerei mal nenhum. Depois, porque tu estás comigo. E por fim, qual é o terceiro remédio, antídoto para a minha vida? Olha que coisa maravilhosa. Ele fala assim, o teu cajado me consola. O que fala? Isso fala da proteção e direção de Deus. Na verdade, o pastor da ovelha, ele tinha o bordão e o cajado. Tá? E o cajado era aquele que guiava, a ovelhinha estava andando assim, começava a correr para cá, ele pegava, porque o cajado ele tem uma curvinha assim, então eu pegar pelo pescoço da ovelha, bota para cá, minha filha, o caminho é esse aqui, ó. O caminho é esse, onde você está indo? Então veja só, isso fala do quê? De proteção. Eu preciso acreditar na proteção de Deus para a minha vida. A proteção de Deus, ela se dá quando eu, como ovelha dele, entendo o que ele quer para a minha vida. A proteção, ela existe quando eu entendo perfeitamente que a vontade de Deus na minha vida, ela é soberana. Boa, irmão. Não dá. Olha só, eu preparei os estudos do mês de setembro, e o primeiro, assim, vai ser simplesmente fantástico. Tá? E eu vou citar uma coisa que eu vou citar aqui hoje. Quando Caim, ele matou Abel, aí Deus fala assim para ele, Deus ainda falou com ele, Deus falou assim, ô Caim, querido teu irmão, o que Caim falou? Sou eu o guardador do meu irmão? Não sou protetor dele, eu sei lá. O que isso demonstra? Demonstra que Caim já tinha o espírito da serpente nele. A verdade era esta. E alguém diz, não, sabe, ele ficou chateado, pastor, porque, poxa, Deus não foi legal com ele. Deus não foi legal com ele? Não. Por que não? Não, porque ele veio oferecer lá o sacrifício dele e Deus não aceitou. Até eu ficaria chateado.
Só que olha o texto. Primeira coisa, Caim ofereceu o melhor. O melhor das ovelhas. Está claro no texto. Então, Abel foi lá, pegou o melhor e a gordura e ofereceu o melhor. E Caim foi lá, pegou um monte de verdura, pegou assim e falou, está aqui, Senhor. Ele não escolheu o melhor. Por quê? Lá no livro da lei, quando Deus dá as normas para o povo, lá tem também, você podia oferecer comida, você podia oferecer as coisas do campo. É bíblico. Então Deus não recebeu porque era laranja, banana. Não, Deus não recebeu porque Ele deu qualquer coisa. Pegou assim uma baciada, falou, aqui Deus, ó. Poxa vida, não vou aceitar isso. Deus quer o seu melhor. Quando você dá o seu melhor, você tem proteção de Deus. Quando você tem o seu melhor, você tem a proteção de Deus. Você não vai fazer que nem Caim. Eu sei lá, meu irmão, sei lá. Eu sou guardador dele, era mal educado ainda. E ele sabia que ele tinha matado o irmão. Mas o sangue do teu irmão clama por toda a terra. Opa! O que acontece, igreja? Ao passarmos pelos vales da vida, a parte que mais nos deixa preocupados são as sombras, nas encostas do vale. Ele fala, ainda que eu ande pela vala da sombra da morte, não temerei. Por quê? Porque ele sabia que o cajado do Senhor estava protegendo, ele dando direção. Nessa noite, esse cajado do Senhor, ele está te colocando no caminho certo. E o caminho certo se chama Jesus. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Você quer ser feliz, você quer chegar em algum lugar, você quer passar pelo vale, você quer que os medos da sua vida, eles sejam extirpados, tirados. Deixa eu dizer uma coisa, lembre-se que o Senhor é o caminho, Jesus é o caminho. Olha para Jesus. Você quer lembrar da companhia? Olha para Jesus. Deixa eu fechar o raciocínio aqui nessa noite. Quais são os antídotos, pastor? Primeiro, não tenha medo. Segundo, lembre da companhia do Deus que você serve. E por fim, confie na sua proteção e direção, porque o teu cajado me consola. A direção, eu estou aqui, ó. O teu cajado eu estou seguindo. E você vai chegar em algum lugar. É assim. Quando esse momento chegar, você precisa lembrar dessas três coisas. As sombras são sempre maiores do que a realidade. O Senhor falou, meu Deus, olha o tamanho dessa sombra, eu vou passar por ela. Fica tranquilo. Ela se mostra grande, mas não é nada disso. O medo, ele é sempre maior do que o problema em si. O medo que é grande, não é o problema, é o seu medo. Mas hoje, faça como Davi, não temerei mal nenhum. Depois, as sombras não podem nos ferir. Você, alguma vez, já foi atropelado por alguma sombra? De jeito nenhum. Elas podem nos deixar com medo, mas não podem nos ferir. São apenas sombras. Sombras, nada mais do que isto. Lembre-se da companhia de Deus na sua vida. Por fim, sombras não pode existir se não houver uma luz em algum lugar. Só vai existir se tiver luz em algum lugar, senão não tem sombra. A luz está aqui, se chama Jesus. Fique em paz, fica em paz. Quando estamos no meio de um vale, pensamos que o sol parou de brilhar, não é verdade? Parou de brilhar, parou nada. Que Deus está morto, que estamos sozinhos. Mas sempre que existe uma sombra, significa que existe luz em algum lugar. Salmo 34, versículo 16 diz assim, o homem justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor os livra de todas. É isso? É o que a Bíblia diz. Não é o pastor que inventou, não. A diferença para o cristão não é a ausência do vale. Não, todos nós vamos passar pelos vales. Mas o quê? A presença do nosso pastor ao nosso lado nessa travessia do vale.
Está escuro? Faça como Davi. Baixe a cabeça agora e oremos ao Senhor Jesus. Pai Santo, Pai amado, eu te louvo, Senhor, de todo o meu coração e de toda a minha alma. Hoje a Tua palavra tem nos dado, Senhor, quais são os antídotos para nós passarmos os vales difíceis, os vales que aos nossos olhos parecem ser sem saída. Pai, eu preciso tirar do meu coração, Senhor, isso que às vezes me traz perturbação, dores, que é medo. Eu preciso lembrar, Senhor, da Tua companhia. E eu preciso lembrar que o Teu cajado me consola, me protege. Pai, que esta palavra, esses 3 pontos, esses 3 remédios, esses 3 antídotos, eles podem, Senhor, fazer da minha vida uma vida diferenciada neste mundo de horror. Pai, eu te louvo, Senhor, e te agradeço. No nome de Jesus. Vamos de pé, igreja? Eu quero orar por você aqui hoje. Eu queria muito colocar a mão sobre a sua cabeça, mas eu não vou fazer isso, porque nós conhecemos as normas dessa cidade. Mas eu quero hoje fazer uma oração diferenciada para a tua vida. E essa oração é uma oração para tirar do teu coração todo o medo. Para que naqueles momentos de dificuldade, de horror, você fala, não, Deus está aqui comigo, está aqui, está aqui dentro. Eu preciso lembrar da proteção do seu Deus. Se você está passando por algum vale escuro, eu quero que você só faça assim com a mão. Eu já levantei a minha, porque eu estou passando. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. É agora. Eu preciso crer no que eu estou pregando. E eu creio. Eu creio. Eu creio, mas tranquilo. Sabe por quê? Eu tive uma reunião aqui ontem com um grupo que nós estamos trabalhando para desenvolver o projeto para a nossa igreja. O João estava, não sei se tem mais gente aqui, até não pôde estar, que estava viajando. Mas eu disse ontem para eles assim, ó gente, vocês não imaginam como eu estou doido para começar esse projeto. Eu falei, João, eu estou assim, eu estou tão motivado. Mas acho que o inimigo já sabia do meu coração, da minha alegria, e falou assim, eu vou te lascar. Não estou com medo não, tá? Mas era o que está conosco. Oremos. Deus, eu quero te louvar, Senhor Jesus. Eu quero exaltar o teu santo nome. A tua palavra diz com clareza que eu não vou temer nenhum mal. Não vou ficar com medo, porque o Senhor está comigo, o Senhor mora dentro de mim. Mais do que isto, Senhor, o teu cajado me consola, ou seja, eu sou protegido pelo Senhor. Eu não sou protegido por exército, eu não sou protegido por homens, não, eu sou protegido pelo Senhor. Então nessa noite, aqueles que levantaram as suas mãos, Pai, tenha misericórdia, Senhor. E que eles, ó Deus, possam nesta noite receber esta palavra, vivenciar esta palavra e entender, ó Deus, que nós vamos passar pelos vales escuros e vamos cantar o hino da vitória, no nome de Jesus.